Opa, pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Oi, Boa Sara, noite, boa noite. professor. Turma, vocês estão vendo bem eu e a doutora Sara? Tá dando para ouvir bem? Eu tô vendo só o senhor, professor. A doutora Sara, não. Deixa eu ver aqui. Não, mas eu acho que é ela, Sara. Eu acho que é porque como você não está na hospedagem, eu acho que Ah, vocês têm que subir ali a telinha da Sara. você tá me vendo? Agora sumiu, Sara, antes dava para ver. Peraí. Ó, agora tá bom, Tá bom? tá bom, Tá, eu não tô me tá? vendo. Peraí. Ó, eu tô vendo direitinho a Sara. Vocês estão vendo a Sara, pessoal? Ah, agora eu tô vendo, tô vendo. Boa. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. O mais importante é testar o áudio. Já a Sara começa a falar, a gente testa o Boa áudio dela. noite. Boa noite. Bom, pessoal, vamos começar então nessa nova fase da Psiques. Estamos agora com novos professores. Alguns de vocês já assistiram às aulas da Sara, que estão ali na pós de psicofarmacologia, mas é muito importante que todos assistam essa aula, porque essa aula ela diz respeito de todas as nossas pós-graduações. Qualquer pessoa que vai mexer com psicofarmacologia é importante que entenda esses temas, tá? Só um minutinho que meu cachorro aqui soltou. Tá bravo, o outro soltou. É o seguinte, pessoal. A gente vai ter uma aula hoje sobre epigenética, tá? E a epigenética, ela explica vários fenômenos que a gente não tinha uma explicação antes, e especialmente como os comportamentos, né, ou melhor, como o comportamento, assim como o ambiente, ele pode moldar o nosso funcionamento. Então, o ambiente molda o cérebro e o cérebro molda o ambiente. É uma relação de ida e volta, tá? Então a Sara vai nos brindar com essa excelente aula, ela é muito qualificada nesse tema e a nossa ideia ela está cada vez mais próxima de nós. Bom, então agora eu vou passar a palavra para a doutora Sara para ela se apresentar, começar a nossa aula. E Sara, eu vou ser o seu passador de slide, tá? Você Tá, ser o eu não tô assessor. conseguindo ver, Rafael, o slide aqui no meu Eita, celular. Deixa eu ver se eu. vocês Eu tinha visto. Tenta colocar aí pra mim, por favor. vocês estão vendo os slides, turma? A tela principal, sim. Deixa eu verificar aqui. Não tô conseguindo ver ainda, Rafael. Não, tá tranquilo. Ó, Deixa eu... vamos ver aqui. Ah, Eu agora acho que vi. deve estar Agora eu boa. consegui. Tá, é só falar. Se eu demorar para passar, você me avisa, passa e eu passo, tá? Vou Pode passar a ser. palavra então para a doutora Sara se apresentar e nos brindar com essa excelente aula. Bem, olá a todos, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Sara, sou farmacêutica, fiz doutorado na área de inovação terapêutica, então, né, tenho bastante curiosidade, sempre gostei de estudar essa parte da psiquiatria, e esse assunto é um assunto, assim, fascinante, né, doutor Rafael, que não pode ver, né, vocês como psiquiatras e nessa área de atuação, ver o quão importante esse estudo, né? Então, como o Dr. Rafael falou, os mecanismos moleculares dessa ciência, né, da epigenética, ele explica bastante, né, da fisiopatologia de alguns transtornos psiquiátricos, né, que antes a gente não tinha muita informação e que hoje nós já temos, assim, uma elucidação bem melhor. Ainda está muito incipiente, ainda tem muitos estudos a serem realizados, medicamentos a serem descobertos para atuarem nessa via, mas é uma área realmente fascinante. Então, pode passar aí, por favor. Eu vou ficar acompanhando aqui junto com o meu notebook também, porque tá pequenininho no celular. Então,
Qualquer coisa pode me interromper, ok? Bem, o roteiro da aula de hoje, a gente vai diferenciar, né, o que é a genética e o que é a epigenética, de fato. A história, eu fiz um roadmap, né, do histórico da evolução dessa ciência. Na segunda parte, a gente vai ver os mecanismos epigenéticos, então, a modificação das histonas, a metilação do DNA, do microRNA. E, por fim, a gente vai aí em estudos bem recentes, né? Eu peguei estudos publicados em periódicos internacionais de grande relevância, na Nature e na Lancet, para a gente ver alguns estudos aí que mostram evidências científicas e pesquisas relacionadas a esses mecanismos epigenéticos na fisiopatologia dos transtornos psiquiátricos. Pode passar. Então, qual a diferença entre genética e epigenética? Então, para que a gente consiga, né, dar início a essa aula, a gente tem que explicar um pouco do dogma central da biologia, né? Qual é esse dogma central da biologia? Então, o código de DNA, que está presente em todas as células, ele pode transcrever tipos específicos de RNA e traduzi-los em proteínas. Então, a palavra já epigenética, ela já é um termo bem antigo, né? Aristóteles, ele já acreditava que as características genéticas, elas têm origem no processo chamado epigênese. Então, no início dos anos 40, o biólogo Conrad Waddington, ele passou a utilizar a palavra epigenética para se referir à maneira como os genes interagem com o meio ambiente na construção dos organismos. Então, na verdade, a epigenética, ela vai fornecer um contexto para o nosso DNA, determinando a forma que esse DNA ele vai expressar determinadas proteínas. Então, ele pode silenciar ou expressar essas proteínas de uma forma ou de outra. Então, a gente tem aí, né, nessa figura ao lado, a dupla fita de DNA com as bases nitrogenadas, com a guanina, citosina, adenina e timina. E o que a epigenética vai fazer? Ela vai mudar o código do DNA? Não, ela não vai mudar. Como o próprio nome, né? A epistemologia do nome já diz, ela está agindo sobre o DNA. Então, né, no dogma central da biologia, o DNA ele serve como molde de replicação e também para a síntese do RNA, da transcrição do RNA. E ele contém as informações, acho que passou isso. E ele contém as informações necessárias aí para direcionar essa síntese da proteína. Então, como a gente se pergunta, né? As células do nosso corpo, como é que elas têm o mesmo código genético e elas conseguem ser totalmente diferentes, expressarem proteínas completamente diferentes? Então, isso é explicado pela epigenética, né? Então, por muito tempo ainda acreditou-se que uma célula era a única responsável pela formação, pela função e transmissão de características ao longo das gerações. No entanto, diversas questões continuavam ainda sem explicação. Então, por exemplo, como é que gêmeos idênticos, que têm a mesma informação genética, eles apresentavam características diferentes um do outro? Então, foi então que surgiram aí várias pesquisas que descobriram que há também uma regulação dos genes que serão expressos, né, que vai muito além da sequência de bases do DNA, que são essas alterações epigenéticas. Então, a epigenética ela pode ser definida como modificações no genoma que são herdadas, inclusive pelas próximas gerações. Então, não somente são modificações do genoma, da expressão de proteínas pontuais. Elas podem sim, né, isso tem estudos mostrando que elas podem ser herdadas nas próximas gerações, né? Tem uma hereditariedade transgeracional. Então, são processos moleculares que alteram a expressão e tradução gênicas, e não a sequência do DNA. Pode passar. Então, a gente tem aí uma exemplificação dos níveis de compactação do genoma. Então, isso é importante para a gente entender como é que os mecanismos epigenéticos, eles atuam. Então, o DNA, ele não encontra-se, obviamente, livre ali no núcleo, ele está associado a diversas proteínas.
E essas proteínas, as principais proteínas ali que eles estão relacionados são as histonas, que a gente vai falar melhor delas aí um pouco mais para frente. E elas estão intimamente ligadas ali na estrutura do DNA, né? Se a gente, por exemplo, enfileirar 46 cromossomos de uma única célula humana, você vai atingir ali 2 metros, né, de comprimento. Então, é uma quantidade de material absurda. Então, esse material ele tem que estar realmente muito compactado ali para ele caber dentro do núcleo. Então, como é que esse DNA ele se compacta? Então, olhando esse esquema de baixo para cima, a gente vê os diferentes níveis de compactação desse DNA, né? Então, esse arranjo de compactação, ele reduz o DNA. Então, no primeiro nível de compactação ali, você vê a fita do DNA, e ele está compactado através dessas proteínas de histona. Então, cerca de 147 pares de base, estão enroladinhos ali nessa proteína, né, que é uma proteína octamérica. E esse DNA, essa fita de DNA ali, né, que é cerca de 2 nanômetros, que está exposta, né, ela também vai ser protegida ali por um outro nível de compactação, já é um segundo nível de compactação. Então, a gente chama isso aí de cromatina, né? Então, a gente vai ver muito essa palavra quando a gente fala de epigenética, a cromatina, né? O material genético que está disponível ali na fase de intérfase para ele ser replicado, né? Pelo maquinário celular. Então, o DNA está compactado ali no primeiro nível, a nível de nucleossomos, que são essas estruturas, né, de cerca de 2 nanômetros, e os nucleossomos, eles se compactam através também de interações com moléculas de histona, né, que são histonas do tipo H1, e elas se compactam como uma estrutura de colar de contas, né? Então, essas bolinhas todas em zigue-zague, né? Não se sabe perfeitamente como é essa disposição tridimensional, mas é provavelmente em zigue-zague. E essa estrutura de colar de contas, ela se dobra novamente numa estrutura solenoide, que é o terceiro nível de compactação, forma alças, né, cerca de 300 nanômetros, e forma os loopings da célula e, por fim, o cromossomo metafásico. Pode passar. Então, os mecanismos epigenéticos, eles, na verdade, eles marcam sequências específicas do DNA que devem ser transcritos ou não pela maquinaria de uma determinada célula. Então, ele funciona realmente, esses mecanismos, né, esses marcadores epigenéticos, como interruptores. Então, eles ativam e desativam genes ao modificar a estrutura da cromatina no núcleo da célula. Então, muitos desses mecanismos estão relacionados ao quão exposta vai estar essa cromatina para que ela seja, de fato, disponível para o maquinário celular fazer a transcrição, né, fazer essa replicação, essa produção de proteínas. Então, vários transtornos psiquiátricos, várias doenças, né, não só psiquiátricas, estão relacionadas com esses mecanismos. Então, por exemplo, as células da pele, elas conseguem ser totalmente diferentes das células do cérebro, porque os genes dos melanócitos, eles estão silenciados nos neurônios. Então, essas diferenciações, né, esses perfis epigenéticos, eles estão marcados ali desde o desenvolvimento, né, inicial ali do embrião. Então, é isso que faz com que as células, elas se diferenciem, né, elas se modifiquem. Então, todas as alterações, elas podem mudar a expressão genética sem alterar a sequência dele, né, inativando e ativando um gene específico. Então, os mecanismos, eles ativam e desativam esses genes, modificando a estrutura da cromatina no núcleo celular. Então, aí a gente vê exatamente esses níveis de compactação que a gente explicou. Os fatores epigenéticos, eles estão ali sobre, né, essa cromatina. Então, vai depender de que tipo de grupamento químico está exposto ali. Isso vai influenciar o tipo de reação que tá ocorrendo. Então, de fato, hoje sabe-se que a atividade genética ela pode ser regulada dessa forma, né, como um interruptor, que pode ser ligado e desligado em diferentes níveis. No entanto, o que é que a gente herda, na verdade? É a susceptibilidade, né, que
está aí relacionada ao estilo de vida que a gente adota, e todos esses fatores ambientais, né, esses fatores externos, fatores psicológicos também, eles vão alterar essa expressão desses genes. Então, essas modificações, elas podem ser, sim, transmitidas ao longo das gerações e sendo herdadas no momento da divisão celular e atuando é, de modo diferente e expressando diferentes fenótipos entre os indivíduos. Pode passar. Pode passar. Então, esse esquema aí desse artigo, então, todas as referências, tá, gente? Tem aí embaixo do slide todos os artigos, né, de onde eu retirei essas imagens, enfim. Né, alguns eu traduzi, outros não, mas qualquer dúvida, vocês podem falar, tá? Então, o papel da epigenética aí é muito grande, de forma geral, na evolução das espécies. Então, o meio ambiente, ele interfere, ele modifica esse perfil epigenético através de processos de metilação do DNA, modificação dessas proteínas que são responsáveis pela estrutura da cromatina, que são as histonas, e os RNAs, os microRNAs, né, que são esses RNAs não codificantes. E existe também, né, modificações que podem ocorrer a nível genético, e aí são variantes naturais, wild types, mutações do tipo nonsense, mutações do tipo missense, aberrações cromossômicas, isso aí realmente vai modificar o código mesmo. Então, há uma interação entre essas modificações epigenéticas e modificações genéticas, propriamente ditas, né, que alteram o código genético, e todas essas influenciam, né, na etiologia, no desenvolvimento dessas doenças psiquiátricas, né, e na produção daquele determinado fenótipo. Então, nesse segundo esquema, aí, nesse segundo figura, a gente mostra os fatores hereditários, né, os mecanismos genéticos, né, por exemplo, de deleções, de inserções, amplificação do DNA, são fatores hereditários. Os fatores ambientais, né, que têm a ver com os mecanismos epigenéticos, e todos esses alteram a expressão do gene, né, modificando ali a estrutura cerebral e a sua função, né, podendo ocasionar aí transtornos psiquiátricos, né, de diversas formas, que estão sendo bastante estudadas hoje. Pode passar. Bem, então, os fatores ambientais, eles podem desencadear, sim, doenças psiquiátricas, né? Isso já está provado em diversos estudos. E de que forma? Né? Como que esses fatores ambientais, como eventos pré-natais, eventos traumáticos, o estresse crônico, traumas da infância, uso de substâncias, de que forma eles podem influenciar aí os mecanismos epigenéticos? Né? Então, tem diversos mecanismos. Então, principalmente, o primeiro deles, o que foi mais estudado, está sendo mais estudado, é a metilação do DNA. Né? Então, além desse mecanismo, a gente tem também a acetilação de histonas, e o envolvimento aí do microRNA. Então, essas mudanças, elas podem ter efeitos transgeracionais, e são afetadas aí por todos esses eventos, né, ambientais, todas essas situações ambientais. Então, mesmo que ainda existam muitas descobertas novas em relação aos mecanismos epigenéticos, vários estudos ainda são muito incipientes, né, e a gente ainda não sabe até que ponto esses mecanismos são determinantes para a fisiopatologia desses transtornos psiquiátricos, né? Isso ainda é uma linha tênue, né? Não se sabe quanto que eles influenciam, né? Qual a gama de influência desses mecanismos e se realmente eles são determinantes. Mas tudo indica que sim, que eles têm uma influência bastante importante aí nesses meios. Então, é uma nova proposta para estudar a fisiopatologia desses transtornos. Vou passar. Então, as alterações epigenéticas, elas impactam na forma como a molécula de DNA ela é formatada. Né? Então, imagina
você está lendo e que... Então, imagina que aqui você tem um livro, né, que é o Código Genético, e aquelas partes mais importantes, né, que você grifa ali, né, são as partes que vão ser ali expressas, né? Então, essas alterações epigenéticas, elas impactam como essa molécula do DNA, ela é expressa, ela regula quais genes vão permanecer ativos, quais genes vão permanecer inativos, e tudo isso influencia na fisiopatologia do comportamento de um determinado organismo. Então, ela está relacionada desde o desenvolvimento e diferenciação celular, então, os mecanismos epigenéticos estão envolvidos nas diferenças de metabolismo, né, interindividuais, nas doenças, de forma geral, tanto doenças psiquiátricas como na fisiopatologia do câncer, de doenças autoimunes, está relacionada à grande variabilidade fenotípica e também à herdabilidade. Deixa eu passar. Então, essa timeline aí, a gente pode ver como que evoluiu, né, essa ciência da epigenética. Então, o marco aí inicial foi em 1940, quando o Conrad Waddington, ele cunhou esse termo, epigenética. Então, foi quando os cientistas descobriram quanto que o tabaco, que o fumo, aumentava o risco de câncer de pulmão. Isso sugeria que fatores ambientais, eles tinham um papel importante na saúde, né? Em 1950 foi estudado aí, foram feitos vários estudos com gêmeos idênticos e mostrou que o mesmo código genético, né, não garantia que esses gêmeos desenvolvessem os mesmos traços e transtornos. Em 1970 já foi preconizado aí a teoria da plasticidade neuronal, então mostrando que o cérebro ele é capaz de mudar continuamente em resposta a experiências pessoais, emocionais e cognitivas. Então, assim, a gente vê que é muito recente ainda essa ciência, então tem muito que descobrir, né? Em 1980, o traço epigenético, as características principais foram descobertas, e aí foi quando surgiu realmente os mecanismos, foram melhor elucidados, principalmente os mecanismos de metilação, que afetam a expressão genética. E em 2000, né, junto com o projeto de epigenoma humano, foi possível mapear essas modificações em todas as células do corpo. Então, além do projeto Genoma Humano, nos anos 2000 teve o projeto do epigenoma humano. O primeiro fármaco epigenético, né, que foi aprovado aí pelo FDA foi a azacitidina, que foi aprovado pelo FDA para o tratamento dessa síndrome mielodisplásica, né, que pode levar a uma leucemia mieloide aguda. E o benefício dessa terapia, ele foi demonstrado, né, com aumento aí da contagem de células sanguíneas, né, já tornando não necessárias mais as transfusões sanguíneas para esses pacientes. Então, o que é que esse fármaco ele faz? Ele exerce seus efeitos antineoplásicos através de vários mecanismos de citotoxicidade, e eles conseguem restaurar ali as células hematopoéticas anormais através da hipometilação do DNA. A gente vai ver melhorzinho esse mecanismo aí de metilação do DNA. E essa hipometilação que esse fármaco acarreta, ela vai restaurar a função normal dos genes que são críticos nessa doença, né? Aumentando aí a proliferação celular, a diferenciação celular. Então, a partir dos anos 2010, foi que os estudos da epigenética para os transtornos mentais, eles foram mais intensificados, né? Então, incluindo ali estudos em relação à depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtornos do espectro autista, transtornos alimentares, transtornos de personalidade. Então, todos esses transtornos, né, em 2010 começaram a ser estudados um a um, né, a influência dos mecanismos epigenéticos nesses transtornos. E em 2020, né, recentemente, um estudo muito importante aí que foi publicado na The Lancet mostra que a epigenética ela pode sim desempenhar um papel importante na resiliência, né, e na recuperação de pacientes com transtorno, diagnosticados com transtornos mentais graves, né, e fornece também novos alvos terapêuticos. Isso que é muito importante de se destrinchar bem os mecanismos epigenéticos, porque eles fornecem aí grande
conhecimento sobre quais biomarcadores nós podemos utilizar, né? Porque hoje a psiquiatria ainda é muito impalpável os diagnósticos. A gente não tem um exame ali que a gente faz um exame de sangue para ver se aquele paciente de fato é esquizofrênico, enfim. Então, a epigenética, ela promete aí, e pode ser que ela venha a cumprir, que através de medição de determinados biomarcadores, né, desses mecanismos epigenéticos, a gente consiga facilitar aí o diagnóstico de determinados transtornos, ok? Além claro, descobrir novos alvos terapêuticos. Então, está aí a grande chave e a grande importância na prática desses estudos da epigenética. Pode passar. Então, quais são os mecanismos epigenéticos? A gente vai falar aí dos principais mecanismos, né? Tem outros, claro, que estão sendo descobertos, mas os principais, os mais estudados, são esses que nós vamos ver aqui. Então, as marcas epigenéticas, elas afetam a expressão de genes, elas são desencadeadas pelos estímulos ambientais, né, o que a gente viu, que pode persistir ao longo da vida, e inclusive, através de diversas gerações, né, e afetam o fenótipo do indivíduo, as características daquela doença. Então, nos últimos anos, houve ali um interesse maior, né, cada vez maior, do papel desses mecanismos para que afetam essas características das doenças psiquiátricas. Então, esse estudo também é facilitado pelos novos descobertas aí de mecanismos moleculares, de forma de sequenciamento do epigenoma. Então, quanto mais a parte científica ali das metodologias, né, clínicas que são utilizadas, elas evolui consequentemente o estudo dos mecanismos epigenéticos. Então, Bom, pessoal, só para pedir um favor para vocês, vocês estão vendo aqui a nossa aula, eu vou pedir, por favor, que quem puder, tira uma foto aí da nossa tela, marca a Psix, marca a doutora Sara, se quiser me marcar, pode marcar também, tá? Porque isso aí ajuda o nosso trabalho, ajuda a divulgação. E só fazendo aí um pequeno complemento ao que a Sara está falando, a importância disso aqui, pessoal, é que nós já esgotamos as linhas de tratamento que utilizam a neurotransmissão. Acontece que a neurotransmissão, a inibição da bomba de recaptação, parece para a gente uma coisa muito pequena, mas a níveis moleculares é algo muito grande. O que a Sara está falando aqui para a gente é o passo além. A gente está estudando o futuro da farmacologia, que é quando a gente vai conseguir, de alguma forma, manipular esses mecanismos epigenéticos. É aqui, pessoal, que está o segredo do por que que entre dois gêmeos, né? Por que que um desenvolve esquizofrenia e o outro não? Isso aqui é o que explica por que que uma moça que foi abusada com 10, 11, 12 anos desenvolve uma depressão com 30 anos, se o abuso foi há 20 anos atrás. Porque justamente as experiências que nós temos ao longo da vida, elas vão moldando esses mecanismos, porque a genética é a mesma. Vocês entendem? A genética ela não muda. O que está mudando, na verdade, é a forma que ela se expressa através desses mecanismos, tá? Então, na verdade, o que que a gente está conversando aqui, a gente está um passo além do que a farmacologia moderna. E tem várias teorias que mostram a questão do salto de desenvolvimento. Então, vocês veem, né? Levou muitos anos para a gente chegar ali na risperidona de psicótico atípico, ou então a clozapina. Depois que chegou, bum, explodiu. Levou muito tempo para chegar na fluoxetina. Depois que chegou, bum, explodiu. Então a gente tem saltos na psiquiatria e parece que o nosso próximo salto é exatamente a gente conseguir manipular a epigenética. Bom, Sara, podemos continuar aí, viu? Marquem a gente, pessoal. Nos ajudem. isso. Então, os três principais tipos de mecanismos epigenéticos são a metilação do DNA, a modificação de estonas e o papel aí dos microRNAs na expressão gênica, tá? Então, se a gente pensar no genoma como um conjunto de palavras, expressões de uma língua, né, que é o léxico, de todas as proteínas, como se fossem as palavras,
né, que você codifica, o epigenoma é a história que vai resultar da organização dessas palavras. Então, você tem ali todas as palavras, né? Elas não vão modificar. O que vai modificar é o quê? É a organização delas, é a forma que elas estão dispostas ali para fazerem ou não um enredo coerente. Então, isso é uma definição aí do livro do Stoll que eu achei bem interessante, né, e que explica aí de forma mais lúdica como é que o epigenoma ele influencia aí nessas características. Então, esses mecanismos, eles dependem aí de enzimas-chave, tá? A metilação do DNA, por exemplo, ela tem uma enzima-chave que é a DNA metiltransferase. Então, o que essa enzima vai fazer? Como o próprio nome já diz, é bom que as enzimas elas são meio óbvias no nome. Então, elas vão transferir o grupo metil para o DNA. E o que é que isso vai acarretar? A gente vai ver já já. Modificação das histonas. Quais as duas enzimas aí que são as principais relacionadas? A histona acetiltransferase, que vai transferir o grupo acetil para essas proteínas, e a histona desacetilase, né, que vai tirar esse grupo acetil dessa proteína. E os microRNAs que estão ali diretamente relacionados à regulação da expressão gênica. Pode passar. Então, a metilação do DNA ele é o mais estudado, por ele também ser o mais fácil, metodologicamente, de ser quantificado, de ser visualizado, né, em experimentos, principalmente experimentos em animais. Então, o que é que constitui essa metilação do DNA? É a substituição, né, de um H, de um hidrogênio, pelo grupo metil. Então, ele retira esse grupo metil da citosina, né, da citosina, tem que ser da citosina, seguida da guanina, e ela vai inserir nessa molécula um grupo metil, né, pela ação da DNA metiltransferase. Então, essa citosina metilada, o que é que ela vai promover? O silenciamento da transcrição do DNA. Então, ele impede que fatores de transcrição eles se liguem a essa fração ali do DNA e, consequentemente, ele vai reprimir, né, essa transcrição. Então, ele vai lá na região promotora, né, do DNA. Então, essa citosina está na região promotora. Ele vai metilar essa citosina e vai deixar aquele DNA menos exposto para que os fatores de transcrição consigam atingir e fazerem o seu papel. Então, o DNA metilado, na maioria dos casos, tá? Isso não é, na biologia nada é 100%, né? Então, isso aí também não. Então, a gente vê muito que a metilação do DNA, quando o DNA está metilado, o gene está silenciado. Não necessariamente, ele pode aumentar também. Isso vai depender do tipo, né, do gene que está sendo ali exposto, que está sendo modificado. Mas é para vocês saberem que essa é a principal mecanismo mais estudado da epigenética hoje. E é o que a gente tem mais evidência científica também e relação com os transtornos psiquiátricos, tá? Então, essas enzimas, elas são direcionadas para provocar o silenciamento desses genes neuronais, né, que estavam previamente ativos num neurônio maduro. Então, ele vai lá e essa enzima vai fazer com que esse gene se silencie, né, na maioria dos casos. Eles podem atuar também, não só de maneira direta nessa atividade transcricional do gene, eles podem atuar por vias indiretas também, né, impedindo diretamente que fatores de transcrição acessem os genes metilados ou interagindo no processo pós-transcricional, né, no processo transcricional, como, por exemplo, proteínas de ligação ao DNA metilado, né, que competem aí com o sítio dos fatores de transcrição. Então, esses mecanismos são muito mais complexos, né? A gente vai ver aqui de uma forma mais geral, né, o que é o mais comum de ser visto, o que é provado ali em diversos estudos, que são mecanismos que ocorrem, que estão relacionados com transtornos psiquiátricos, mas saibam que tem vários outros mecanismos que estão relacionados, né, a essas modificações. Pode passar. Então, a metilação, ou seja, essa adição desses grupamentos metil, faz com que esse segmento de DNA, no geral, ele fique mais compactado, levando à diminuição da expressão de genes naquele segmento do DNA.
e isso inibe a produção do RNA mensageiro, e, consequentemente, esse gene ali ele vai estar desligado, né? Então, a cromatina descompactada, o gene vai estar ligado, ele vai estar expresso, a proteína vai estar sendo expressa, e a cromatina condensada ali, né, naquele grau de compactação, os genes vão estar desligados. Pode passar. Então, eu trouxe aqui um estudo bem interessante, né, da biologia. Muitos desses estudos, tá, gente, desses mecanismos epigenéticos, né, principalmente de metilação de DNA, modificação de estonas, eles são feitos e podem ser feitos em insetos, tá? Então, os insetos são bastante utilizados aí para estudar a fundo esses mecanismos. Então, por exemplo, é o caso desse estudo de metilação do DNA nas abelhas rainhas. Então, elas têm o mesmo material genético, o mesmo código genético, mas a abelha rainha, ela se desenvolve ali com características totalmente diferentes da operária, né, da abelha operária. E qual é a diferença entre elas? É a dieta. Então, a abelha rainha, ela ingere a dieta da geleia real, né? Então, ela tem um desenvolvimento mais rápido, já a abelha operária tem um desenvolvimento mais lento, e a abelha operária, ela não é fértil, né? Enquanto que a abelha rainha, ela é fértil, e vive muito mais também. Ela tem várias características fenotípicas bastante diferentes da abelha operária. E isso tudo, né, foi demonstrado que essas diferenças dessas características fenotípicas, elas se dão através dessa dieta. Por quê? A dieta da geleia real não se sabe ainda qual componente específico dessa geleia real que faz com que esse mecanismo ocorra, né? Mas sabe-se que essa geleia ela contém ingredientes que são capazes de inibir a metilação de citosinas no DNA, o que leva a um aumento da expressão de genes que antes se encontravam silenciosos, né, em abelhas operárias. E isso explica essa diferença fenotípica e no comportamento entre esses animais, nesses insetos. Então, constatou-se mesmo, né, por estudos ali bioquímicos, que essas unidades, esses sítios CPG metilados, as abelhas rainhas, elas apresentam mais esses sítios, né? Então, esses sítios, eles vão estar mais expostos ali essa cromatina vai estar mais exposta e, consequentemente, aqueles fatores, né, aqueles genes, eles vão ser mais expressos. Então, nos humanos, esse fenômeno epigenético ele não vai atuar assim tão diretamente no fenótipo quanto nos insetos, né? Mas a gente tem visto esse impacto dessas alterações no desenvolvimento, no crescimento e na fisiopatologia de diversas doenças. Pode passar. Sara, você me corrige se eu estiver errado, tá? Pessoal, eu consigo traçar um paralelo entre o desenvolvimento afetivo do bebê com uma mãe que realmente é capaz de trazer uma estabilidade emocional, que é o que a gente chama de mãe suficientemente boa, né? Então, ao invés da gente pensar aqui como a abelha rainha e a abelha operária, pensa como uma criança que recebeu o afeto da mãe e uma outra que não recebeu o afeto da mãe. Pensa, ao invés do fenótipo, né, da mudança do corpo da abelha, pensa na mudança do cérebro do bebê. E você vai ver que se encaixa da mesma forma, né? Então, a privação emocional, ela vai transformar o nosso cérebro num cérebro, entre aspas, de rainha, né? Ou no cérebro de um rei, de uma pessoa autoconfiante, ou então no cérebro de um operário, né? Que é o que ele quer dizer aqui. Então, pessoal, assim, você vê que é porque a gente não consegue replicar isso em seres humanos, mas isso acontece com a gente também, né? Isso com nível de instrução, de saneamento, é por isso que o nosso país é um país tão complicado. E depois é tão difícil a gente consertar as pessoas e querer mostrar para elas como o mundo funciona. Parece que não entra, justamente por causa disso. Então, eu não sei se a Sara concorda com o que eu falei, Sim, né? Se ela tem algum concordo. comentário. Então, a gente vai ver, Rafael, mais à frente aí, exatamente estudos bem recentes mostrando esses efeitos, né, da, da afetividade, dos abusos, né, que ocorrem durante a infância, durante a adolescência, e os efeitos a longo prazo nesses mecanismos epigenéticos.
Então, a gente vai ver alguns estudos aí que demonstram, né, alterações de perfis de metilação de DNA em adolescentes que foram, em crianças que foram abusadas, né, que sofreram abuso. E isso vai silenciar, por exemplo, transportadores de serotonina no cérebro, e que vai também impactar na eficácia de tratamento de antidepressivo. Então, realmente é uma correlação bastante importante que a gente vê. E a dieta também influencia, tá? Esse exemplo da abelha rainha aí, é um exemplo simples, é um exemplo no modelo em insetos, mas isso também pode ser extrapolado para humanos, tá? Ainda tem, como eu falei, poucas evidências científicas, né, robustas, estudos clínicos randomizados com muitos pacientes, mas se tem, sim, indícios de que fatores simples mesmo, como a dieta, pode influenciar nesses mecanismos, com certeza. Tudo, na verdade, né? Se a gente for ver, praticamente tudo pode influenciar nesses mecanismos epigenéticos. Então, isso é bom e é ruim, né? Porque a gente vê que a gente é totalmente dono do nosso destino, né? Então, tudo que a gente é exposto ali no ambiente que a gente escolhe se expor, né? Ao tabagismo, ao alcoolismo, tudo isso vai influenciar nesses mecanismos. Bem, o próximo mecanismo, que é bem importante também, ele é mais recente, né? Que está sendo estudado, é essa modificação dessas proteínas, que são as histonas. Então, essas proteínas, elas são proteínas octaméricas, elas apresentam aí duas moléculas para cada histona, são 4 tipos de histona, H2A, H2B, H3 e H4. A gente tem a histona H1, que é essa verdinha aí que está do lado, que ela vai promover a compactação do DNA, tá? Vai promover essa orientação aí da fibra de cromatina. Então, o objetivo dela é compactar o DNA. É isso, ela vai enrolar, né, ela vai proteger ali o DNA, ela vai proteger o material genético, organizar aquele material genético para que ele fique o mais condensado, o mais compacto possível. E nessas histonas, nessas proteínas, a gente tem ali esses fatores, esses marcadores epigenéticos que vão estar disponíveis ali para serem modificados quimicamente e alterarem o nível de condensação dessa cromatina. E alterando esse nível de condensação, consequentemente, vai alterar o nível de expressão gênica, né? Então, modificações que alteram a estrutura de condensação do DNA permite que esses genes daquela região eles sejam transcritos ou não. É isso que a gente vai ver, como é que isso funciona. Pode passar. Então, nesse esquema aí, a gente vê, no primeiro, né, ali em cima, a enzima histona desacetilase e embaixo a histona acetil transferase, que vai transferir o grupo acetil. Então, as histonas que possuem, quanto mais grupos N-terminais elas possuem, mais sujeitas a modificações estruturais elas estão. Então, como eu falei, esses mecanismos não são únicos, eles não são fixos, eles podem modificar bastante de acordo com a célula, o tipo celular. Isso aí é uma certeza na epigenética, né? Essa variabilidade entre as células, ela é muito maior, inclusive, do que a variabilidade interindividual. Então, se eu comparar tecidos diferentes no mesmo indivíduo, eu posso ter mais alterações, mais diferenças do que o mesmo tecido comparado em diferentes indivíduos. Então, isso é uma certeza que a gente tem. Então, essas modificações estruturais, elas podem ocorrer de diversas formas, né? Então, essas enzimas, elas atuam na remodelação da cromatina e são dependentes de ATP, são dependentes de energia, tanto a histona desacetilase quanto a histona acetiltransferase. Então, a acetilação das histonas, que é a adição desse radical acetil em resíduos de lisina, tá? Do aminoácido lisina, é feita por essas enzimas, histona acetil transferases. E resulta o quê? Na descompactação da cromatina. E isso permite a expressão de genes naquela região promotora. Né? Já a metilação dessas histonas, que são feitas pelas histonametiltransferases, que elas nem estão aí, mas elas existem também, mas elas atuam, né, um pouco menos aí, mas atuam, histonas metiltransferases, elas tanto podem silenciar quanto ativar os genes, né? Lembra que eu falei, essa metilação, ela tanto pode ativar quanto silenciar esses genes, depende de qual resíduo de aminoácido esteja ocorrendo essa modificação.
Então, as histonas, elas são responsáveis por essa compactação, e alterando essa condensação, você vai permitir que aqueles genes sejam transcritos ou não, ok? Então, aí, nessa figura, a gente vê claramente, né, a forma aí da heterocromatina. Então, se o DNA está na forma ali da heterocromatina, a transcrição, ela está silenciada, né? Então, as histonas desacetiladas, sem o grupo acetil, elas não estão ativas, então, elas estão silenciadas. Quando a histona acetiltransferase, ela atua acetilando esses resíduos de histona, o DNA, ele se desenovela, ele forma a eucromatina e vai conseguir ali o maquinário de transcrição, a RNA polimerase, fazer a sua transcrição genética, ok? Pode passar. Então, a gente tem aí um vasto arranjo de modificações estruturais dessas histonas, tá? Não vou adentrar muito a fundo nisso, até porque é muito específico, muito específico, né? Não tem tanta influência aí na parte clínica. Mas o que a gente precisa saber? As principais modificações são a metilação e a acetilação. Acetilação, desacetilação, metilação, desmetilação. Então, a gente tem aí 8 tipos de modificação da cromatina, né? Entre elas, fosforilação, bictinização, isomerização do resíduo de prolina. E quais são os resíduos que são modificados, né? Tem aí o código deles, e a função de regulação de cada um. Então, a acetilação vai regular transcrição, reparo, replicação, condensação do DNA. Então, a maioria das funções regulatórias tem a ver com a transcrição do DNA. Então, pode passar aí. Então, essa lista, tá, ela continua em crescimento. Essa lista, ela vai crescendo a partir do momento que a gente vai descobrindo mais modificações diferentes nessa cromatina. Então, a gente tem aí uma outra forma de representar isso que eu acabei de falar, né, para resumir. Então, esse esquema está muito bom aí para entender. É um esquema que ele faz um paralelo com abertura e fechamento de comportas. Então, essas comportas moleculares, elas são abertas, imagina que você está abrindo ali essas comportas para que para que o gene seja ativado. Então, elas são abertas através de quê? Da acetilação ou da desmetilação. Então, se eu acetilo aqueles resíduos de histona, se eu desmetilo essas histonas, o DNA vai estar aberto, abertura das comportas. Então, vai estar o RNA e mensageiro sendo ativado e produzindo aquelas proteínas, ok? Já se eu fecho, se eu desacetilo, se eu metilo essas histonas, esses resíduos de histona, há um fechamento dessas comportas, né? Então, a DNA metiltransferase, por exemplo, ela vai silenciar, né, ela vai transferir o resíduo de metil e vai silenciar esse processo, né, não vai haver essa transcrição. Então, as enzimas que estão, de novo, relacionadas à histona desacetilase, a dimetiltransferase, a histona metiltransferase. Então, preste atenção nessas enzimas, porque a gente vai ver nos estudos clínicos mais à frente que são essas enzimas que estão ali relacionadas à fisiopatologia de algumas doenças psiquiátricas, né, que estão sendo relacionadas aí. Pode passar. E agora a gente vai para o último mecanismo, né, que é um mecanismo também bastante complexo, que são o silenciamento gênico pós-transcricional, que é mediado por RNAs, tá? RNAs não codificantes, o que são isso? Então, a gente tem um RNA mensageiro, que é considerado um RNA codificante, e a gente tem os RNAs transportadores, os RNAs nucleares longos, né? E os microRNAs. Então, esses RNAs, eles têm a função reguladora. Então, eles não codificam diretamente proteínas, tá? Mas eles atuam influenciando a compartimentalização, a tradução dos RNAs mensageiros. Então, o mecanismo desses RNAs não codificantes, ele ainda está sendo, né, elucidado aos poucos, mas a gente sabe que ele regula essa transcrição, né? Ele não necessariamente vai atuar diretamente na produção da proteína, como o RNA mensageiro, ele inicia ali a tradução, tá? Então,
Então, esses RNAs não codificantes, eles podem estar direcionados a regiões de sítios promotores de genes-alvo, que promovem a modulação do estado de silenciamento gênico e indução da modificação dessa cromatina. Então, eles também induzem a modificação dessa cromatina. E o que é que eles podem fazer também? Eles podem destruir RNA mensageiro, tá? Então, se eles têm um código complementar ao RNA mensageiro, ele também consegue, através desse mecanismo, inativar esse RNA mensageiro e, consequentemente, a proteína não é traduzida. Tá? Então, esse RNA não codificante, ele consegue regular essa transcrição genética de várias formas. E, pode passar. Então, aí a gente tem um outro esquemazinho, né, que mostra isso. Então, esses pequenos fragmentos de microRNA, né, que tem essa formazinha de um grampo de cabelo, né, mais ou menos, eles podem se ligar a um complexo chamado RISC, né, que é um complexo proteico que, quando ele se liga ao RNA mensageiro, né, a gente vê aí que ele está ligado, né, o RNA mensageiro ligado a essa proteína. Então, quando o microRNA ele se liga a essas proteínas, ao RNA mensageiro, ele inibe a tradução, né? A tradução daquela proteína. Então, mais de 60% dos RNAs mensageiros humanos, eles são regulados por esses microRNAs. Tá? Então, esses microRNAs têm uma influência muito importante na transcrição, né, desses genes. E eles estão envolvidos, né, vários estudos demonstram que eles estão envolvidos no início na progressão de diversas doenças, como a esquizofrenia, doença de Huntington, e também alguns cânceres, tá? Pode passar. Então, a gente pode utilizar, só volta aí por favor. Rafael. Só volta, só eu esqueci de falar uma coisa. Então, o que é que isso implica aí na prática? Então, as pesquisas, elas têm se desenvolvido no sentido de utilizar inibidores desses microRNAs, né, como agentes terapêuticos, né, para inibir ali determinados mecanismos epigenéticos. Então, você pode usar inibidores, né, e bloquear essa ação desses RNAs, desses microRNAs. Passar. Então, agora vamos às evidências científicas na área da psiquiatria, né? A parte mais interessante ali, onde vocês vão conseguir visualizar na prática para que serve todos esses mecanismos e como que eles impactam aí na fisiopatologia, na farmacoterapêutica da psiquiatria. Então, e tem uma carência muito grande, Rafael, me corrija se eu estiver errado, mas de etiologia das doenças psiquiátricas, né? Existe uma carência na literatura de onde vêm essas doenças, é multifatorial, né? Tem uma escassez ainda de pesquisas, de estudos nessa área, o que vai dificultar o diagnóstico, o prognóstico dessas doenças, e vários estudos apontam que realmente esses genes eles interagem com o ambiente e a epigenética ela é capaz de moldar a expressão desses fenótipos, né, neuropsiquiátricos. Então, é muito importante que a ciência avance nesse sentido, né, para que a gente descubra aí e proponha novas etiologias para esses transtornos psiquiátricos. No entanto, essas evidências científicas, tá, gente, antes de começar a falar propriamente delas, é importante deixar claro que ainda são incipientes. Então, vocês estão vendo, foi em 2020 que começaram, de fato, né, ali do final de 2000, no início ali de 2020, começaram, de fato, essas pesquisas mais robustas, né? Então, ainda se tem problemas metodológicos importantes no sentido de correlacionar diretamente esses mecanismos epigenéticos com os transtornos psiquiátricos. Mas, claro, que a ciência está evoluindo aí sempre e a gente está conseguindo descobrir que realmente esses mecanismos, eles existem e eles podem ser alterados, né? Com o viés aí de um tratamento ou de diagnóstico. Pode passar. Você está totalmente certa, tá, Sara? A questão é que os nossos transtornos mentais,
eles não são baseados nessas evidências, esse é o problema. A gente se baseia, o que eu falo com o pessoal, que a gente tem a nossa aula, sobre críticas ao DSM-5 e novos modelos, e modelos emergentes. Então, a questão é que o DSM-5 ele se baseia em muitos conceitos históricos e fenomenológicos na aparência do transtorno mental. O que acontece, pessoal, é que a gente está aqui indo para o micro, né? A gente está avançando, né? Então, é como se os receptores que a gente estuda, os receptores D2, por exemplo, os receptores 5-HT, eles fossem o meio do caminho. E aqui a gente está indo bem na origem do que as coisas acontecem. Me veio uma associação aqui, a gente utiliza a mesma palavra para trauma, né? Para trauma emocional e trauma, por exemplo, pegar dar uma pancada na cabeça. Exatamente, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa porque esses mecanismos que a gente está discutindo, eles atuam de uma forma traumática, mas no nível microcelular, no nível celular, mas dentro da maquinaria genética. É isso que a Sara vai falar para gente. É o fim do caminho, tá, pessoal? Porque na psiquiatria a gente está muito acostumado a pensar em receptor, né? Só que isso aí não explica a gênese dos transtornos mentais. O que explica é justamente essas expressões gênicas. Exato. Então, vamos adiante aí. Então, tá, vou trazer vários estudos muito interessantes, inclusive, que eu indico fortemente que leiam, principalmente essas revisões aí, que falam de forma bem geral, elas resumem as principais descobertas, tá? É impossível numa aula a gente discorrer sobre todas essas descobertas, são muitas, tá? São muitos marcadores, são muitos mecanismos envolvidos. Então, a gente vai ver aí só alguns inserts que eu tirei desses artigos mais importantes, né? Descobertas mais gritantes, assim, né? Mais, que chamam mais atenção. Mas tem várias, tá, gente? Com diversos tipos de fatores ambientais que vocês possam imaginar. Então, apesar de ser muito recente esse estudo, ele tem crescido bastante. Então, vamos lá. Então, esse estudo aí, ele fala, né, ele se pergunta, né, são essas mudanças epigenéticas preditivas da eficácia terapêutica para transtornos psiquiátricos? Então, ele fala aí de novos alvos terapêuticos, né, para fármacos, né, em relação a esses mecanismos epigenéticos. Então, ele fala que a esquizofrenia, o transtorno bipolar, a depressão, obviamente, são condições muito complexas, heterogêneas, que resultam aí da interação entre a susceptibilidade genética e os fatores ambientais. Então, isso já é demonstrado em diversos estudos. E estudos em vivo, estudos clínicos, eles sugerem que a compreensão desses mecanismos epigenéticos, o desenvolvimento dessas doenças, podem ajudar a esclarecer a variabilidade interindividual, né, desses transtornos. E a resposta desses transtornos aos medicamentos. Então, não só a fisiopatologia, mas a gente também consegue esclarecer por que a resposta a alguns medicamentos varia tanto entre indivíduos, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que vocês veem muito na clínica, essa variabilidade da resposta dos tratamentos. E isso pode, sim, ser explicado por mecanismos epigenéticos. Pode passar. Então, a gente vê aí um crescimento enorme aí do número de publicações no campo da epigenética. Então, se você for ver nesse gráfico aí, isso aí é um artigo que inclusive, um artigo interessante, porque ele fala da epigenética aplicada à saúde mental de crianças e adolescentes, tá? O progresso, os desafios e as oportunidades nesses estudos. Então, o que é que esses autores eles falam? Que ainda tem muito pouco estudo relacionado à primeira infância e à adolescência, né? Esses mecanismos genéticos, como que eles influenciam nessa faixa etária, né? Que acredito eu, uma faixa etária muito importante, né? Essencial ali para entender esses mecanismos. E ainda tem poucos estudos nessa área. Então, a gente vê nesse gráfico aí, embaixo aí, DNA-M, né? Que é metilação do DNA, mais psique, né? No caso, psiquiatria. Então, isso daí são as palavras-chave que os autores utilizaram para fazer essa pesquisa. Então, quando ele usa metilação do DNA, que é o mecanismo mais estudado,
com os transtornos psiquiátricos, ele vê ali um número crescente, ali a partir de 2010, teve um up gigante no número de publicações, né, com essas duas palavras-chave, metilação do DNA e transtornos psiquiátricos. Já quando ele coloca palavras-chave relacionadas ao desenvolvimento, né, da adolescência, ao neurodesenvolvimento das doenças psiquiátricas, já tem bem menos estudos, né? Então, quanto mais ele vai aprofundando, e muitos poucos estudos clínicos, né? Então, assim, praticamente zero estudo clínico relacionado a esse período crítico do neurodesenvolvimento, que é a infância e a adolescência. Então, apesar desse enorme crescimento no campo da epigenética psiquiátrica, ainda tem um leque, né, um gap muito importante na saúde mental de crianças e adolescentes, e que isso aí precisa ser melhor estudado, melhor entendido, né? Então, é necessário estudos mais elaborados, de estudos de coorte, né, que possam capturar ali que tipo de metilação está ocorrendo, né, que tipo de mecanismo que está ocorrendo, para que a gente consiga compreender esses mecanismos, né, dessa fisiopatologia em crianças e adolescentes. Pode passar. Pode passar. Isso. Então, essa tabela aí, ela é bem interessante. Nesse estudo, esse mesmo estudo, né, que fala da epigenética aplicada a crianças e adolescentes, ele separa quais as lições que já foram aprendidas, que a gente já tem muito claro em mente o que é que a gente conhece de epigenética, o que é que está sendo desenvolvido agora e quais são as próximas etapas nesse desenvolvimento, tá? Então, eu não vou adentrar muito nisso, né, que é bem complexo, mas uma coisa que eu quero destacar aqui das lições aprendidas, tá? Que são, no caso aí, quais são os principais influências que a gente vê da epigenética em relação ao tipo celular. Então, essa variabilidade do perfil de metilação do DNA, ela é muito alta dentre os diferentes tipos de células. Então, essa variabilidade ela é bem, bem importante, ela é bem alta, né? Já a variabilidade interindividual, ela já tem um papel um pouco menos importante, tá? A associação com o peso, com a idade, com essas características aí ambientais, o fumo, a bebida, né? Isso também tem uma alto evidência científica em relação a essa variabilidade da metilação do DNA, né? Já os mecanismos neurológicos ainda tem pouca evidência científica, né? Isso que a gente está buscando aí. E também uma evidência maior é que esses marcadores epigenéticos, eles não sejam causas diretas dos transtornos psiquiátricos, tá? Então, tem uma evidência científica maior de que eles não sejam a causa direta, é que eles sejam, na verdade, mediadores dos mecanismos, né? Então, eles não têm ali uma evidência tão importante de que eles são totalmente são devido a esses mecanismos que a fisiopatologia daquelas doenças ela se desenvolve, tá? Pode passar. Então, volta um, Rafael. Tá em, não, pode passar. Acho que é porque tá em PDF, né? Estudo. Acho que ficou a tabela em cima da caixinha. Mas tá, tem como tirar a tabela de cima da caixa? Sara, eu acho que não tem como, Não, porque eu tá em só tenho o PDF, né? PDF. Não, tem nada não, eu vou falando aqui, vou acompanhando aqui. Então, essa é uma revisão de 2021, que ela fala da relação da metilação do DNA com a esquizofrenia, tá? Então, é a literatura atual e as perspectivas futuras. Então, não, apesar da alta hereditariedade da esquizofrenia, então, sabe-se que há também vários fatores ambientais que estão implicados nesse desenvolvimento dessa doença.
Então, acredita que esses fatores epigenéticos, eles vão mediar os efeitos que esses fatores ambientais, eles vão ter no desenvolvimento do transtorno, né? No caso da esquizofrenia. Então, modificações epigenéticas como a metilação do DNA, eles são sim um fator de risco para a esquizofrenia, né, em determinados genes. Então, a gente vê aí alguns genes candidatos, vocês estão vendo aí esses genes, né, nessa tabela a gente vê os genes principais, os que são mais elucidados, melhor elucidados, a localização genética, isso aí não importa muito para a gente, mas o que é que importa mais? A função desse gene. Então, por exemplo, esse primeiro gene candidato aí, ele tem a função de conversão do ácido glutâmico em GABA, né? Já o segundo, ele participa do metabolismo das monoaminas, né? Esse último, ele regula o desenvolvimento neuronal através da regulação transcripcional. Então, todos esses genes aí, candidatos, né, que estão relacionados à fisiopatologia da esquizofrenia, eles estão relacionados aí a essa fisiopatologia. Então, a metilação desses genes, né, essa regulação através da metilação, ela está relacionada ao desenvolvimento dessa doença. Então, ainda carece de estudos feitos em populações diferentes, por exemplo, populações africanas. Então, há uma variabilidade, a gente sabe que é uma variabilidade em relação à etnia, tá, daqueles pacientes. Então, tudo isso é uma limitação também, né? Os métodos utilizados também são limitados. E isso torna, e outra coisa que também torna esses estudos um pouco limitados, que a gente não pode simplesmente tirar um pedaço do tecido do cérebro do paciente e analisar ali aquelas expressões desses marcadores, desses genes, né? Então, o que é que os cientistas fazem? Ou eles fazem modelos animais, né, em ratos, principalmente, ou eles fazem extração ali de amostras de tecido periférico, né, principalmente no sangue. E a gente sabe que tem uma variabilidade entre os tipos celulares. Então, essa correlação entre os mecanismos epigenéticos dos tecidos periféricos, no caso aí, como o sangue e o tecido neuronal, essa correlação, ela não é 100%. Então, a gente tem essa limitação ainda, tá? Isso é importante deixar claro aqui, que essas alterações, elas, no caso do tecido periférico, ele pode servir ali como uma fonte de marcadores, de biomarcadores, né, no caso desses genes aí, desse perfil de acetilação desses genes, mas eles não são correlacionados diretamente com o tecido neuronal. Então, pode haver aí modificações, tá? Então, acredita-se realmente que essas alterações no status da metilação dos tecidos periféricos, como o sangue, ela pode espelhar essas mudanças na metilação do cérebro, por exemplo. Né? Então, tem se verificado que tem essa semelhança, tá? Mas essa correlação, ela não é 100%. Então, isso também é um fator limitante desses estudos. Então, é importante se estudar comparativamente a epigenética dos tecidos do sistema nervoso central e dos tecidos periféricos. Então, está faltando aí estudos mais robustos em relação a essa comparação dos marcadores do sistema nervoso central e dos tecidos periféricos, e a elucidação desses mecanismos desenvolvidos nesses tecidos específicos, tá? Mas a gente tem aí um bom insight para saber essas variações, né, desses biomarcadores. Pode passar. Outro estudo científico aí relacionado à metilação do DNA. Então, esse daí é um estudo, aqui não dá para ver aí que a tabela está em cima, mas no arquivo original vocês vão poder ver, que é um estudo que ele foca ali no mecanismo fisiopatológico da ansiedade, né, na epigenética desses mecanismos fisiopatológicos da ansiedade. Então, regiões específicas relacionadas à ansiedade incluem o córtex pré-frontal, a amígdala, o hipocampo, o hipotálamo. E essas regiões, em conjunto, elas vão regular ali os processos de aprendizagem, de memória, né? E elas usam esses neurotransmissores, principalmente glutamato e GABA. E fatores neurotrópicos também vão influenciar e estão relacionados a esses mecanismos de ansiedade, né? Como o BDNF, né? Que é esse fator neurotrópico derivado do. Então, esse estudo, ele mostra, tá? Essas variações na expressão gênica
de diferentes enzimas DNA metiltransferases, ou seja, enzimas que vão metilar o DNA. E também está relacionada a modificações nessas proteínas, nas histonas. E eles mostraram que essas variações, né, elas afetam o eixo hipotálamo pituitário adrenal e, consequentemente, a resposta ao estresse. Então, eles demonstraram, por exemplo, comportamentos ansiosos, eles podem ser até revertidos utilizando os inibidores de histona desacetilase. Isso é muito interessante, né? Então, aí é que chega o ponto crucial da epigenética, que foi o que eu tinha comentado aqui, que são os alvos farmacológicos. A gente busca sempre alvos farmacológicos. Como o doutor Rafael falou, a psiquiatria ali, ela está ainda limitada muito à modulação dos receptores, dos neurotransmissores. Então, a gente tem desses novos alvos terapêuticos, então a gente amplia bastante esse universo aí de tratamento. Então, essas alterações, né, esses estudos demonstram que isso pode ser revertido, né, modulando esses mecanismos epigenéticos. Nessa tabela aqui, ela resume alguns estudos, né, dos padrões de metilação e diferentes níveis de expressão genética. Então, a gente tem ali na primeira coluna diversos marcadores de metilação, né, dessas enzimas. O local, né, do tecido que foi retirado daquela amostra, no caso aí, hipocampo, placenta, amígdala, do cérebro, né, em geral, do hipotálamo. Então, né, essas amostras foram retiradas, no caso de modelos animais, a maioria, e as referências ali ao lado, tá? Para vocês, se vocês quiserem entrar mais a fundo nesse assunto. Mas só para vocês entenderem que realmente há um perfil de metilação diferente dependendo da área do cérebro onde aquele marcador ele foi encontrado, tá? Pode passar. Nesse outro estudo aqui, né, também que é um estudo um pouco mais antigo, 2016, então ele mostra, né, o grau de metilação em tecidos específicos, ele pode ser modulado por uma gama de fatores ambientais, né, fatores psicológicos, fatores de estresse, toxinas, inclusive dos próprios fármacos. Então, os fármacos psiquiátricos, eles também podem influenciar na metilação do DNA, isso também é muito interessante. Então, no caso, esse exemplo aí, o transportador de serotonina, que é o SLC6A4, ele é um dos transportadores um dos genes mais bem estudados na psiquiatria, na farmacogenética, e tem maiores evidências científicas. E olha aí, Rafael, aquilo que a gente tinha falado. Ele é mais expresso em indivíduos que relatam abuso infantil. Então, a metilação desse gene, do transportador da serotonina, ela está mais ativa, né, ela está aumentada nesses indivíduos que sofreram abuso na infância. Ou seja, se está metilado, o que é que acontece? Uma diminuição dessa expressão. Se diminui a expressão, esses transportadores vão estar menos expressos e, consequentemente, essa neurotransmissão ela vai estar afetada. E, consequentemente, afeta a resposta aos antidepressivos também. Outro exemplo aqui é a quetiapina. A quetiapina, né, esse fármaco antipsicótico, mas que também tem uma eficácia, né, contra alguns sintomas depressivos e maníacos, ele pode diminuir, junto com outros estabilizadores de humor, a metilação na região promotora desse gene, né, do transportador de serotonina. Então, provavelmente neutralizando essa hipermetilação desse gene, né, que é observada nos transtornos de humor. Então, nos transtornos de humor, o que é que se tem de evidência científica? Que há uma hipermetilação do gene responsável pela transmissão, pelo transportador de serotonina. E a quetiapina, ela diminui essa metilação, né? E, consequentemente, esse gene vai estar mais expresso e a transmissão ali naquele paciente, a transmissão através da serotonina, ela vai voltar a níveis melhores, né? Então, isso é bem importante ver que a quetiapina, ela também consegue atuar nesses mecanismos epigenéticos. E o valproato? O valproato, ele se demonstrou um inibidor da enzima histona desacetilase. Além disso, ele também se demonstrou como indutor da desmetilação do DNA.
Então, o que que isso acarreta? No transtorno bipolar, né? Pacientes com transtorno bipolar, com o tratamento com valproato, a gente observa um aumento da atividade neuronal GABAérgica, né? Então, já que ele está inibindo essas moléculas, essas proteínas de serem desacetiladas e está induzindo a desmetilação, então, consequentemente, ele está promovendo ali a expressão genética e aumentando a atividade neuronal GABAérgica. Então, esses são três exemplos aí de, de, de como os fármacos psiquiátricos podem influenciar na metilação do DNA. Nesse outro estudo, também não dá para ver, na verdade, é um capítulo de livro que ele fala das estonas desacetilases, dos inibidores das estonas desacetilases nos transtornos psiquiátricos. Então, é como que esses inibidores afetam os transtornos psiquiátricos. Então, estudos recentes, eles demonstram o quê? Que há uma desregulação dessas enzimas, das estonas desacetilases, ou seja, que tiram o grupo acetil da estona, nesses modelos de transtorno psiquiátrico, né? Então, essas pesquisas que foram feitas em modelos animais de transtornos psiquiátricos demonstram que a administração de inibidores dessas enzimas ele vai modificar a estrutura da cromatina descompactando. Então, naqueles transtornos psiquiátricos, a cromatina ela está compactada, não há expressão genética. Quando você administra inibidores químicos dessas enzimas, das estonas desacetilases, você ativa esses genes que estão reprimidos e silenciados. Então, qual um exemplo de inibidor? O butirato de sódio, o fenobutirato, então são exemplos aí de futuros aí fármacos que podem ser utilizados para atuarem nesse mecanismo de modificação de estonas. Então, eles atuam inibindo essas enzimas e aumentando a ativação desses genes relacionados à doença. Nesse outro estudo aí, o perfil de cromatina nos neurônios humanos, ele se revela aberrante em pacientes com esquizofrenia. Então, o que se observou nesses pacientes? Uma hiperacetilação dessas estonas em neurônios derivados de pacientes pós-mortem, né, de esquizofrenia. Então, a gente tem essas enzimas aí, essa família de proteínas, na verdade, que é a bromodomínio de extraterminal, que é uma proteína que está relacionada também ao tratamento de leucemia mieloide aguda. Então, esse estudo, ele caracterizou que essa proteína, ela regula a acetilação dessas estonas, tá? E foi demonstrado que o uso de inibidor dessas enzimas, ou seja, você está fazendo uma atuação indireta aí. Você não está atuando diretamente nas estonas, você está atuando numa proteína reguladora. E mesmo atuando nessa proteína reguladora, você pode atenuar os déficits de transcrição genética que estão associados ao perfil ali da esquizofrenia, ao perfil epigenético relacionado à esquizofrenia. Ok? Pode passar. Esse outro estudo também é bem interessante, também relacionado à modificação de estonas. Então, já se conhece, né, que a diferença entre os gêneros, entre os sexos, ele muda, né, o risco e a expressão de distúrbios psiquiátricos. Né? Isso daí já é conhecido há algum tempo. No entanto, a base molecular dessas modificações, dessas diferenças entre os gêneros, elas não estão ainda muito bem elucidadas. Então, sabe-se, né, que há uma interação entre os hormônios sexuais e os modificadores de estonas. Esses hormônios, eles se ligam, né, nesses receptores sexuais e podem influenciar, sim, a transcrição dos genes, de forma dependente do sexo. Então, esses estudos sugerem que essa diferença, né, que há diferença na prevalência dos sintomas, dos mecanismos moleculares, para esses tipos de transtorno, para o autismo, para a esquizofrenia, para o transtorno depressivo maior. Então, através dos mecanismos de modificação de estonas. E isso também dá aí uma luz para o desenvolvimento de novos tratamentos, de futuros tratamentos baseados aí na diferença entre os gêneros. Tá? Pode passar. Uma pressinha aqui que são muitos exemplos, né? A gente já está acabando. Então, entrando aqui nas evidências dos microRNAs.
Então, são bem interessantes essas evidências clínicas. Então, esse estudo aqui de Isler, né, de 2015, ele determina o papel do microRNA nos transtornos psiquiátricos, né? Então, ele faz ali uma revisão dos estudos principais, mais recentes, né, de transtornos psiquiátricos que têm essa alteração na expressão dos microRNAs, né, no cérebro e na circulação. Então, pacientes com transtornos psiquiátricos, eles apresentam, sim, perfis alterados de microRNA na circulação e no cérebro, né, nesses dois tecidos. E os estudos em vivo mostram que a manipulação desses níveis de RNA, de microRNA, podem alterar o comportamento desses indivíduos. E os níveis de RNA, de microRNA como biomarcador, também pode ser utilizado como biomarcador para transtornos psiquiátricos, e também não só como marcador diagnóstico, mas também como um alvo terapêutico para o tratamento desses pacientes. Então, eles revelam nesses estudos que os pacientes apresentam perfis de expressão de diferentes microRNAs, e a bioinformática também ela está aí para ajudar nessa busca por novos biomarcadores e por novos alvos terapêuticos. Então, não necessariamente a gente consegue tirar amostras de tecido, né? Então, como eu falei, isso é um grande entrave metodológico. Então, como é que isso pode ser suplantado? Através da bioinformática. Então, a gente consegue fazer a modulagem molecular e ver predizer essas interações moleculares, sem precisar necessariamente fazer um estudo em vivo ou em seres humanos, tá? Isso já adianta muita coisa desses estudos. Pode passar. Então, então o microRNA ele já é utilizado, né, como diagnóstico, mas na psiquiatria ele está sendo agora, né, mais estudado. Então, a análise do microRNA ela pode ser usada como um método não invasivo, isso é ótimo, né, como biomarcadores para fins diagnósticos. Análise gênica de polimorfismos, de modificações cromossômicas, né, de delação. As genes relacionadas ao microRNA, elas também estão associados com transtornos psiquiátricos e pode ser usado para diagnósticos e também para ajuste de tratamento, tá? Então, você verificar os microRNAs circulantes, né, você pode ver alterações associadas ali com a resposta aos tratamentos, aos próprios distúrbios psiquiátricos. E a gente tem o foco aí principal, que é bem desafiador, que é a terapia gênica, né? Para a gente modular aí essa expressão de microRNAs específicos. Então, a gente pode usar adenovírus, por exemplo, que vão produzir essas moléculas, esses microRNAs específicos, inibindo ou superexpressando eles, né? E existem alguns estudos ainda muito, né, incipientes, mas existem sim estudos de drug delivery, de entrega controlada desses microRNAs, né, para exatamente essa modulação epigenética exógena, né? Então, existem sim já estudos relacionados ao drug delivery dessas moléculas, tá? Desses microRNAs. Pode passar. Então, essa tabela desse estudo aí, que é o estudo de Isla de 2015, ele mostra quais os tipos de microRNA que estão envolvidos ali, que fazem o papel de mediadores de desordens, de transtornos psiquiátricos, e o efeito dele. Então, por exemplo, o microRNA 1202, ele prediz a resposta aos antidepressivos. Qual é o gene relevante? O GRN4. Né? Qual a área associada ao córtex pré-frontal? Então, essas tabelas aí são bem interessantes aí para a gente ver o quanto que a ciência está evoluindo no sentido de mapear quais são esses microRNAs, né? Quais os genes que codificam eles, e quais os efeitos que eles podem ocasionar. Por exemplo, ali, o microRNA 212, ele pode ser utilizado para tratamento de adictos, né? Pois eles inibem ali a procura pela substância psicotrópica, né? No caso. O microRNA 219, ele promove comportamentos relacionados à esquizofrenia no córtex pré-frontal. Então, a gente hoje já está mapeando qual o local do cérebro
qual o gene, qual o microRNA e o que que ele está, qual o mecanismo que ele está relacionado, qual o comportamento que ele está relacionado, ok? Então, a gente consegue correlacionar esse perfil de microRNA com os comportamentos. Então, isso é uma evolução gigantesca, né, no tratamento da psiquiatria. Então, alterações na expressão desses microRNAs já foram identificadas em vários modelos animais, tá? Mas, de novo, a gente tem que correlacionar com modelos clínicos, com estudos clínicos, e isso é o grande entrave hoje desses estudos, tá? A gente conseguir fazer com que esses estudos sejam robustos clinicamente, né, e sejam correlacionados clinicamente com humanos. Pode passar. Pode passar. Esse outro estudo aí que evidencia essa questão do microRNA, ele fala do futuro da psicofarmacologia, né, do alvo dos microRNAs como novos alvos terapêuticos. Então, naquela tabela ali já mostra, né? Evidência de que o microRNA, por exemplo, o 219, ele regula a neuroplasticidade através da influência nos receptores NMDA, né? Do N-metil-aspartano, do glutamato no córtex pré-frontal de camundongos. Então, a gente evidenciou aí, né? Esses estudos evidenciaram em modelos animais que ele está relacionado à neuroplasticidade. Já o microRNA 135, ele está envolvido nos transtornos de depressão maior e na resposta de pacientes com tratamentos depressivos, e algumas variantes alélicas do 137 também foram associadas a um aumento do risco de esquizofrenia, né, com o aumento do déficit de memória e de aprendizado nessa região no hipocampo. Então, a gente já tem bastante evidência científica de que esses microRNAs estão relacionados a esses transtornos e podem ser, sim, alvos terapêuticos importantes. Então, aí mais estudo para vocês, tem vários estudos, acho que não sei, Rafael, mas eu sei que eu me delonguei bastante, mas eu trouxe aqui esses estudos, fiz questão de trazer estudos mais recentes possíveis para vocês verem que há evidência científica, sim. Esse estudo, inclusive, aí, que está aparecendo na tela, é associado às mudanças epigenéticas associadas aos diferentes tipos de estressores e ao suicídio. Então, foi demonstrado aí, vê que interessante, uma regulação negativa para o gene, né, o gene do microRNA 709, e uma regulação positiva para o 186 no hipocampo e no córtex pré-frontal em modelo animal submetido ao estresse crônico. Então, o estresse crônico, né, esse fator ambiental, ele pode influenciar na regulação negativa desses dois, na regulação negativa e positiva desses dois tipos de microRNA. Eles também podem estar com a expressão inibida na amígdala, que é o caso desses RNA 135 e 124, no modelo animal submetido ao estresse agudo. Então, a gente vê que são mecanismos diferentes. O estresse agudo vai atingir um tipo de microRNA, o estresse crônico, outro tipo de microRNA, né? Então, sim, esses microRNAs, assim, ao meu ver, são os mais promissores aí como alvo diagnóstico. Não só diagnóstico, como de tratamento, aí com essa possibilidade de fazer essa alteração da expressão desses microRNAs nas células, tá? Nas células do cérebro, nessas determinadas regiões. Pode passar. Esse outro estudo também, ele mostra o papel do microRNA na regulação, a plasticidade neurosináptica do estresse pós-traumático. Então, modelos animais de transtorno de estresse pós-traumático está relacionado ao desenvolvimento de déficit cognitivo, né, ao aparecimento de memórias angustiantes e repetitivas, e esse estudo ele demonstrou que houve, sim, um aumento na expressão de diferentes genes relacionados a essa plasticidade sináptica. Então, que estão relacionados ali à consolidação ou à extinção dessa memória associada a esse transtorno de estresse pós-traumático. E esse estudo também sugere uma relação ali significativa do microRNA 142 na regulação dessa plasticidade sináptica. E, por exemplo, novas opções terapêuticas podem ser a utilização desse microRNA circulante como biomarcador para esses transtornos mentais, né? E também como alvo terapêutico. Pode passar. Né, eu vou passar esse estudo também, que aí, se vocês quiserem ver mais a fundo, vocês podem falar comigo, né, se tiverem alguma dúvida. Pode passar.
Só mais um, Rafael. Aí, isso. Não, anterior a esse. Isso. Então, esse artigo aqui, ele analisa, né, o risco, um alto risco de transtorno bipolar, e está relacionado a esses receptores de glicocorticoide que estão influenciados pela resposta ao estresse e que a epigenética ela modula o eixo de estresse em crianças, né? Então, esse estudo é interessante que ele mostra a escala de ambiente familiar, que é a FES, não sei se vocês já viram essa escala, né? Quanto maior a coesão familiar, maior a expressão de genes de glicocorticoide. Olha que interessante. Então, o ambiente familiar ali teve uma evidência científica robusta de que quanto maior esse FES, essa escala de ambiente familiar, maior foi a expressão desses genes de glicocorticoide que estão relacionados à resposta ao estresse, né? E, consequentemente, aí a um desenvolvimento de um transtorno bipolar. Então, esses genes de glicocorticoide, eles são responsáveis pela produção de proteínas que ajudam o corpo a regular essa resposta ao estresse e controla a produção de hormônios que afetam o sistema imunológico, metabólico, cardiovascular. E essa escala de ambiente familiar, ela é bastante utilizada para avaliar esse nível de estresse, né? Então, mostra realmente, de fato, que esse ambiente, ele afeta na expressão de genes, mas ainda não há uma correlação direta, né, estabelecida. Ainda tem que ser feitos mais estudos. Pode passar. Sara, só um Oi. adendo, tá, pessoal? Para vocês verem a relevância disso, o segundo autor aqui é o João Quevedo, né? Que é um psiquiatra brasileiro, tá? Isso é bem bacana. Eu bati o olho aqui e reconheci o nome dele. Então, para vocês verem, um psiquiatra brasileiro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está nesse estudo que a Sara trouxe. Isso é publicado aonde mesmo, Sara? Na Nature, na Olha que Translational bacana. Psychiatry, na Nature. Ó, ó, olha que bacana. Pessoal, olha a Uhum. relevância do que a gente está estudando, né? Então, só para finalizar aqui, juro que eu vou finalizar. Esse estudo é bem interessante. Pode passar para o próximo, Rafael, o último. Esse estudo ele tem a ver com sobreviventes do Holocausto, é porque também saiu essas figuras todas uma em cima da outra, mas acho que é porque está em PDF, né, essa apresentação. Mas depois vejam essa referência aí, Yehuda é um estudo de 2016, e ele vê que os efeitos intergeracionais da metilação de determinado gene a indivíduos expostos ao Holocausto. Então, foi um estudo, assim, imenso, que foi feito ao longo de muitos anos, e mostrou o quê? Que a exposição ao Holocausto teve um efeito na metilação desse gene, FKBP5, e promoveu alterações observadas ao longo de gerações, né? Então, sobreviventes do Holocausto, eles apresentaram uma maior metilação desse gene, e os descendentes uma menor metilação. Então, os mecanismos de transmissão intergeracional desses efeitos epigenéticos ainda é desconhecido, né, mas demonstra ser mediado pelas adversidades na infância. Então, esse estudo é um estudo bem interessante, assim, claro que tem mais detalhes aí que tem que ser demonstrados, né, para se entender melhor, mas essa é a primeira demonstração de que há uma transmissão do trauma parenteral, né, da preconcepção para a criança, né, que está associada a mudanças epigenéticas nas gerações. Né, isso fornece uma nova perspectiva sobre como esse trauma psicológico grave ele pode ter efeitos através das gerações intergeracionais, transgeracionais. Então, isso é bem interessante e mostra realmente a relevância aí dos mecanismos epigenéticos. Inclusive, esse gene, né, o BIM, esse gene aí, esse gene integrador, ele está relacionado à susceptibilidade à doença de Alzheimer também, tá? Então, essas mudanças, né, desse grau de metilação aí, desse gene, ele pode contribuir para o aumento de risco de doenças psiquiátricas, né, nessa geração, principalmente na primeira geração, logo em seguida, né, aos que foram expostos. Bem, é isso, pessoal. Eu sei que ficou um pouco longo aí, eu quis trazer mais exemplos possíveis, mais referências, né? Se ficou algo confuso, algo não muito claro, pode vir falar comigo no privado e tal, ou aqui mesmo, né? Estou aberta aí a discussões. Se eu não souber, eu vou atrás, vou procurar, mas tentei aí dar um panorama, tanto geral quanto mais específico para questão, né, de doenças psiquiátricas e esses mecanismos moleculares. Eu espero que todos tenham aí
entendido e aprendido um pouco do que eu quis passar nessa aula. Mas muito obrigada pela atenção de todos. Bom, pessoal, para finalizar, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro, eu quero relembrar o que eu já venho falando com vocês. Isso aqui é o futuro da psiquiatria. Provavelmente as teorias que a gente tem sobre o funcionamento dos fármacos, elas não estão corretas. Nem as teorias e nem as classificações. Então, eu estou avisando, vocês vão lembrar de mim. A psiquiatria vai ter uma ruptura, né? E quem ficar no modelo antigo vai ficar para trás. Eu suspeito que a indústria e a Associação Americana de Psiquiatria já sabe dessa ruptura. Eles só não falam para não ser muito disruptivo e não confundir muitas pessoas. Mas as evidências já são muito claras que esse nosso modelo ele está muito prestes a acabar. Não sei quando, mas a gente vai ter um pensamento gênico, vamos ter painel genético, já tem algumas tentativas disso, tá, pessoal? Então, assim, hoje a aplicação pode não parecer tão grande, né? Porque as nossas ferramentas são muito rudimentares, mas no futuro breve, nós somos jovens, a maioria de vocês aqui vai ter mais 30, 40, 50 anos de psiquiatria, tá? E vocês vão ver essa transformação. Então, eu e a doutora Sara, a gente se preocupa muito em dar uma base forte, porque a base forte vai permitir que vocês adquiram esses conhecimentos e que vocês continuem, para que vocês não vão, como muitos vão, ali ficar para trás e pera da pedra, porque depois para recuperar tudo isso aqui vai ficar muito difícil. E assim, para a gente encerrar, já passou o tempo, eu quero agradecer a doutora Sara. Nossa, essa aula aqui foi maravilhosa, Sara. Muito obrigado. Assim, hoje eu fui aluno, né? E eu tenho toda a humildade de falar para vocês. Eu também sou um aluno do curso, porque eu assisto às aulas da Sara, eu assisto às aulas do Heitor, e eu estou falando a real para vocês. Eu nunca vi aulas tão boas como eu ando vendo. E hoje a Sara novamente me surpreendeu. Ontem eu fiquei de noite assistindo as aulas que ela mandou, que estão maravilhosas, tá, Sara? E essa aqui, mais uma aula maravilhosa. Muito obrigado, tá? Obrigada a vocês. Muito obrigada aí. E estou, de novo, me coloco disponível. Se vocês quiserem também que eu disponibilize esses artigos, tá? Vocês me falam, Rafael, eu posso botar na pastinha lá para vocês disponibilizar, porque alguns artigos são um pouco difíceis de vocês acharem o artigo completo, mas se vocês têm algum interesse de um determinado artigo desses que eu apresentei, podem me passar, que eu passo na íntegra para vocês e a gente pode discutir também, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado, tá? Sara, a gente continua na semana que vem, né? Semana que vem, Sim. outra hora contigo na É, terça-feira, não é isso? de polimorfismo genético, isso, de Isso, metabolismo. tá? Pessoal, vamos assistir a aula, tá? Vamos lá, semana que vem a gente está aqui de volta. Muito obrigado, viu, Sara? Uma boa noite. Obrigada a Obrigado pela sua vocês. dedicação. Tava maravilhoso a aula. Obrigada a vocês. Então, tchau, tchau.